Graça de Deus na nossa vida, graça de Deus cuidando de nós e nos levando a estudar um pouco mais da fé. Nós vamos estudar muito da fé. Vamos falar hoje sobre Bíblia, mas a gente vai conversar alguns dias sobre fé, sobre tudo que Deus faz, sobre o grande agir de Deus na história da humanidade. E é o meu convite para você. Venha estudar a Bíblia conosco, venha estudar a Bíblia com a Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano. Então você é um convidado nosso, semana para semana, estudar um pouquinho de princípios básicos. Bom, não é um curso completo nesse momento, são aulas avulsas que vão ajudar você a fortalecer nesse momento a sua fé e fortalecer os caminhos para a gente conversar, explicar e debater algumas coisas com aquelas pessoas que às vezes têm uma dificuldade de entender por que nós acreditamos. Então, começamos com esse tema, por que acreditamos? Por que nós acreditamos? Primeira conversa do nosso por que acreditamos vai ser a respeito da Bíblia. Por que acreditamos na Bíblia? Porque nós, da Igreja Batista Missionária, eu posso até dizer porque nós cristãos, porque o cristão evangélico acredita na Bíblia. Vou ler um texto da palavra, tá bom? Para ver quão importante é responder essa pergunta. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Palavra de Deus. Palavra de Deus, ela é apresentada aqui na Bíblia, a palavra é apresentada na palavra como algo extraordinário, algo que melhora a alma, refrigera, nos conserta, nos transforma. E a fé cristã, ela nos obriga a seguir esse pensamento. Não tem como você se dizer cristão e fugir da santa palavra. O Novo Testamento vai dizer que essa palavra, ela é perfeita, ela é inspirada, ela vem de um sopro, ela vem de um agir de Deus dentro do ser humano. Clécio, você nega que a Bíblia foi escrita por seres humanos? Não, eu não nego que a Bíblia foi escrita por seres humanos. O que eu acredito é que esses seres humanos, eles receberam algo especial de Deus. Eles receberam uma inspiração de Deus. Eles foram inspirados, não era somente um escrever. Você imagina que esse livro ele foi escrito por mais de 40 pessoas, num período de quase 2000 anos. Né? Nós vamos ter a primeira pessoa a começar a escrever isso é Moisés. Então a gente vai ter Moisés escrevendo no período egípcio ali, né? Ele vai escrevendo, e depois outros homens vão escrevendo, mas é fantástico como historicamente nós temos livros com centenas, para não dizer milhares de anos, distante um do outro, e que os pensamentos eles vão se alinhando. Gente, isso não é coincidência, isso não é cultural. Foge completamente de tempo, foge completamente do lugar, a maneira de escrever. Nós temos
como eu posso dizer, nós temos maneiras completamente diferentes. Davi, em determinado momento, ele escreve como poeta, ele escreve salmos. São poesias que se alinham a pensamentos de escritores que já tratam como livros históricos, contam histórias, mas o pensamento da fé em Deus se alinha perfeitamente com a poesia, e se alinha perfeitamente com os escritos de Moisés, o Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Eles são escritos numa estrutura também, num pensamento diferente, num jeito diferente. O Moisés tem um jeito muito ligado aos egípcios ali. Ele escreve, ele apresenta, e ele apresenta uma legislação, né? Tem leis ali, mas mesmo se apresentando as leis, se apresenta um caminho de alinhar a fé com gente lá do Novo Testamento. O estilo de escrita é diferente, mas o coração é um só. E isso é divino. Eu acredito assim. Então, por que nós acreditamos? Nós acreditamos que há escritos, sim, que vem da pena, vem da tinta usada por seres humanos, mas ela foi tomada, né? Tomada. Essa pessoa que escreve, seja Moisés, seja Esdras, seja Davi, seja o apóstolo Paulo, seja o apóstolo Pedro, seja Lucas, seja Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, qualquer um desses homens que não se conheceram, eles têm o mesmo coração e o mesmo objetivo de escrita, porque não vem deles, vem de Deus. Um escreve de um jeito, um escreve de uma maneira mais estudada, o outro escreve de uma maneira mais simples, mas todos escrevem inspirado por Deus. Por que eu acredito nisso? Por que eu acredito em 2 Timóteo 3,16? Toda escritura é inspirada por Deus, né? Eu acredito nisso por conta de experiências pessoais e por conta de análises teológicas e científicas. Eu não falo só do meu coração para você. Falo para você, pode acreditar na Bíblia, porque existe gente que estuda a Bíblia de um jeito científico, de um outro jeito. E essas pessoas dizem, a gente pode acreditar nesse livro. Por exemplo, uma análise histórica, uma análise científica, arqueológica, vai dizer o seguinte, que a Bíblia, embora um documento tão antigo, ela faz análises de cidades, faz análises de países, de regiões, de governos. A arqueologia vai provando que tudo que está na Bíblia está certo. A arqueologia vai dizendo assim, olha só, a Bíblia falou sobre a cidade de Ur dos Caldeus, onde estava o Abrão e o Abrão que vira Abraão. Vamos pesquisar lá? Tem a cidade. O pessoal morava, vivia mais ou menos assim, vivia mesmo. Então a Bíblia vai se provando, né, como um livro muito exato, quando os cientistas vão comparar ele com a realidade histórica. Quando a Bíblia mostra uma cultura, olha, a cultura dos babilônicos, a cultura dos egípcios, era dessa maneira, né? Lógico que a Bíblia não relata assim, mas a gente vai vendo como as pessoas agem, como as pessoas falam, onde as pessoas montam suas casas. E aí, as análises dos cientistas dizendo, poxa, é assim mesmo. Do jeitinho que a Bíblia fala. Clécius, nem tudo o que está na Bíblia se provou pela arqueologia. Vero, também, verdade. Isso não me preocupa, porque eu acredito na Bíblia, mesmo sabendo que nem tudo que está escrito nela já se provou na história. Por quê? Porque a história ainda não teve tempo de estudar tudo. A Bíblia, ela fala sobre muita coisa e a história da arqueologia não teve tempo ainda de pesquisar tudo. E existem lugares que a gente nem pode pesquisar. Nessa região hoje que a gente chama Terra Santa, essa região de domínio de 3 grandes religiões, tá bom? O cristianismo
fica ali na Terra Santa, temos igrejas cristãs ali em Jerusalém, em toda aquela região, mas nós também temos mesquitas muçulmanas, né? E nós temos os judeus ali também, morando naquela terra. Tem uma terra sagrada e que às vezes para você cavar um buraco tem muito problema político. Então não é fácil fazer uma pesquisa ali para provar o que a Bíblia diz. Mas sempre que se encontra algo, por exemplo, você sabia que até 1990 alguns cientistas questionavam se o rei Davi existiu? Porque a gente já encontrou um monte de arquivo, de documento, a gente já encontrou um monte de coisa a respeito de várias figuras do Antigo Testamento, mas a gente não encontrou nada desse rei tão importante na Bíblia, chamado Davi. A Bíblia deve estar errada, os caras falavam. A Bíblia está errada. Aí você fica preocupado, não é? Não, você fica preocupado, não precisa. Porque o que a arqueologia precisa é de tempo. A arqueologia vai encontrar, quando ela encontrar esse tempo para estudar, ela vai achar. Em 1990 encontraram, certo? Um achado arqueológico que falava sobre a casa do rei Davi. A partir dali, a comunidade científica já ficou mais em silêncio. Opa, tem uma prova aqui, tem uma prova histórica. Existem muitas provas históricas, muitas coisas que a gente pode... não é essa aula, essa não é uma aula de arqueologia, mas por que eu acredito na Bíblia? Acredito na Bíblia porque eu posso fazer uma análise histórica, científica e encontrar provas. Eu encontro pessoas que viveram muito perto, por exemplo, de Jesus. Um homem chamado José, 37 depois de Cristo, ele faz uma pesquisa histórica e ele registra isso. Ele é judeu e ele vai falar sobre Jesus. Ele vai atestar, na pesquisa histórica dele, ele vai atestar a existência de um Jesus e dos seguidores de Jesus. E ele não vai só falar de um Jesus, ele vai falar de um Jesus que fazia coisas maravilhosas, de um Jesus que faz os milagres que o Messias deveria fazer. Então, é um historiador. É um historiador no começo da igreja, um historiador que não é cristão, que vai registrar isso. Joséfo registra, por exemplo, que Jesus foi condenado à morte por um homem chamado Pilatos. Um outro homem chamado Tácito, estou um pouquinho mais na frente, lá no ano 56, entre 56 e 100, ele vai descrever o começo da igreja. Ele vai falar como os cristãos estão sendo perseguidos. Ele vai ter essa noção de que existe um grupo seguidor de Jesus. E ninguém questiona isso. Algumas pessoas questionam a Bíblia, a maneira como a Bíblia apresenta a igreja começando e tal, a perseguição. Não, a Bíblia é um documento, o livro de Atos é um documento perfeito e as cartas que Paulo escreveu são documentos perfeitos, tá? Dentro do padrão de estudo. Temos um padrão, gente. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que saber que tem um padrão para estudar a história. Como é que eu sei que um documento de Roma ele é um bom documento? Como é que eu sei que um documento dos egípcios é um bom documento? Que aquele documento está contando algo, né? Você não estuda a história do descobrimento do Brasil. Os caras podiam escrever qualquer coisa sobre o descobrimento, pode ser um monte de mentira. Descobrimento, né? Nós não usamos mais essa, eu absorvi isso na minha história, né? Na minha história eu digo assim, quando eu era criança, né, a gente ia para a escola e falava sobre o descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, né? Porque já haviam índios aqui e tal, né? Mas essa investida de Portugal aqui, ela é registrada. A investida da Inglaterra na América do Norte, ela é registrada. Como as coisas aconteceram, como o domínio foi acontecendo. E aí existem maneiras científicas de dizer assim, poxa, esse documento é legal, esse documento não é uma mentira, o que está escrito aqui sobre a chegada das caravelas no Brasil. Não é mentira. Os documentos que falam sobre a maneira como os primeiros governantes dos Estados Unidos começaram a fazer as coisas. Então, esses mesmos testes para saber se os nossos documentos são certos, se aplica à Bíblia.
Ele diz, não, esses documentos também são bons documentos. São documentos que merecem o respeito histórico. Então, por isso eu acredito na Bíblia. Porque os testes que devem ser feitos para mostrar que esses documentos são verdadeiros, eles são feitos. E dão certo. Existem inúmeras razões históricas para acreditar que a Bíblia ela é verdadeira no que conta e assim ela se torna um livro especial. Um livro muito especial em sua análise. Os evangelhos, então, eles são um trabalho de registro histórico muito, muito bem elaborado, muito bem feito. A gente já está mais perto daqui, né? 2000 anos atrás, a gente não está falando, por exemplo, de Moisés, que conta a história do começo da humanidade, né? Em 1500, 2000 antes de Cristo. Então você vê o Novo Testamento com um registro com detalhes importantíssimos para dizer assim, está vendo, isso aqui está o nome dos governadores, nome das províncias. Então tem que acreditar na Bíblia, porque historicamente ela se prova. Uma coisa importante a se falar é que cada escritor, ele escolhe, ou ele é movido por Deus, né, na sua inspiração, a falar da maneira que ele está melhor capacitado. Então tem uns que escrevem poesia, outros escrevem filosofia, né? O Salomão escreve de uma maneira filosófica. Algumas escritas são históricas. Os evangélicos pertencem a um gênero mais histórico. Os evangelhos, eles não são mitologia. Tá bom? Existem escritos históricos fora da Bíblia que são mitologia. Fábulas. Os evangelhos, eles têm uma maneira própria de se apresentar que você não pode dizer que é mito. Você não pode dizer que é uma história fantasiosa a respeito de Jesus. Eles são escritos, os eruditos que estudam o Novo Testamento, eles dizem que o gênero é um gênero, não é um gênero biográfico, como nós temos biografias hoje, mas é um gênero parecido com a biografia. As biografias antigas. A história de Jesus se parece com as biografias antigas. Então não tem espaço para mentiras, não tem espaço para fantasia, é verdade absoluta. E eu acredito que a história de Jesus é muito bem documentada, historicamente, e existe razão para acreditar em toda a história dele, inclusive na parte da história que ele faz milagres e na parte da história que diz assim, que ele venceu a morte. Não é só o registro do Jesus, é o registro do Jesus que venceu a morte, é o registro do Jesus que é Deus. Se registrou Jesus homem, que legal. Se registrou Jesus homem fazendo milagres, aí se registrou Jesus homem com um poder tão grande que ele venceu a morte. Aí já disseram assim, não é mais homem, não dá para entender ele homem. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso, não tenho tempo para discorrer sobre os temas, as provas do Jesus histórico e como que o Jesus histórico me leva a acreditar no Jesus Deus. Mas eu te desafio, estude um pouco mais sobre o Jesus histórico e sobre como o Jesus histórico vai te levar a entender que Jesus histórico é Deus. Se Jesus ressuscitou, a sua fé vai te impulsionar ainda mais a acreditar na Bíblia. Então, razões históricas a respeito das histórias, das cidades, da Bíblia como documento, razões históricas para acreditar que Jesus existiu e o registro dele é um bom registro, um registro perfeito, e nesse registro fala que ele era Deus, né, que ele é Deus. Então, eu acredito nisso. A parte científica que se mistura com uma parte de fé, porque a Bíblia se prova cientificamente, aí ela provando-se cientificamente, para mim ela se prova na fé de um Cristo que morreu e ressuscitou. Agora existe uma outra parte minha, e se você me conhece um pouco, ou se você não me conhece, te convido a me investigar por aí, cara. Eu acredito na Bíblia por razões sobrenaturais. Eu acredito na Bíblia porque eu fui tocado pela Bíblia de uma maneira especial.
Eu acredito na Bíblia porque eu fui tocado por Jesus e pelo Espírito Santo de uma maneira especial. Então eu acredito na Bíblia porque espiritualmente aconteceu algo na minha vida através de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da própria palavra. Tudo que a Bíblia fala sobre Jesus se manifestou na minha vida. O Jesus da Bíblia, do jeito que ele se apresenta, milagroso, ele me fez viver experiência de transformação. Ele me fez viver experiência de receber alegria onde não tinha caminho para ter alegria. O Jesus da Bíblia me fez viver paz onde não havia caminho para paz. O Jesus da Bíblia me trouxe uma sensação de pertencimento a um lugar, que não só um lugar chamado igreja, mas um reino espiritual. Eu me sinto pertencente ao céu. Eu me sinto pertencente aos lugares especiais. Então só a Bíblia que explica um negócio desse. O que aconteceu? A Bíblia fala, foi Jesus na sua vida. Jesus vai criar isso na sua história, dentro do seu coração. Jesus vai fazer isso dentro de você. Fantástico. Esse pertencimento que Jesus trouxe para mim. É em Jesus, com orações que eu fiz a Ele, movido pelo que está escrito na Bíblia, eu comecei a ter contato com um mundo sobrenatural. Perceber a pessoa de Jesus na Terra sendo o Espírito Santo, falando, tocando, mexendo, movendo. Então eu acredito na Bíblia porque a Bíblia, ela apresenta isso como possível em Jesus, e eu vivi Jesus me transformando. Eu vivi o Espírito Santo me tocando. Eu vivi o Espírito Santo me dando sensações espirituais. Eu vivi o Espírito Santo se derramando sobre mim. Tudo de acordo com aquilo que está escrito. Então, por que eu acredito na Bíblia? E eu te convido a acreditar na Bíblia. Gente, isso não é um convite só a acreditar, mas eu quero te motivar a estudar esse livro, a comer esse livro. A ter esse livro como algo tão essencial. Você vai explicar por que eu não li a Bíblia hoje? Por que eu não estudei um capítulo do Evangelho hoje? Por que eu não me dobrei diante dos Salmos hoje? Você tem que ficar incomodado com isso. Porque esse livro é extraordinário, esse livro é maravilhoso, esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha história, mudou o meu jeito de pensar. As palavras desse livro são sobrenaturais. Eu acredito porque tudo que ela fala sobre Jesus e o Espírito Santo aconteceu em mim. Eu acredito porque o simples fato de seguir princípios básicos dentro dela melhoraram a minha vida. É uma experiência também sobrenatural. Não é uma experiência emocional, não é uma experiência lógica, não é uma experiência filosófica. A minha vivência com a Bíblia é uma vivência de... Eu leio, ela fala comigo e o que ela manda eu fazer, eu faço e me melhora. Eu leio e ela me orienta a cuidar melhor da minha família e eu faço e melhora. Então, com filhos, com casamento, dinheiro. A Bíblia traz orientações financeiras. E tudo que eu vivo junto da Bíblia, nessas orientações, geram benefícios na minha história. Então, por que eu acredito na Bíblia? Porque eu tenho experiências positivas com o ensino dela sobre Jesus. Eu tenho experiências positivas com o ensino dela sobre qualquer coisa que ela apresente. Qualquer coisa. Então, vale a pena se apegar a esse livro? Vale. Vale a pena grudar nesse livro? Vale. Vale a pena repetir as orações desse livro? Vale. Porque eu tenho vivido coisas especiais na prática. Eu posso dizer para você, eu tenho vivido coisas especiais buscando entender os 10 mandamentos. Eu tenho vivido coisas especiais buscando entender as bem-aventuranças de Jesus. Então eu vivo, então você precisa viver isso para entender quão maravilhoso é esse livro, quão perfeito é esse livro.
Então eu creio como Clécius, eu creio como pastor da IBM Luz, eu creio como a representante da IBM Luz, que posso dizer assim, o pessoal da IBM Luz crê na Bíblia, porque ela transforma a gente, ela melhora a nossa vida. Dentro das análises científicas e das análises mais do texto, eu também acredito que a Bíblia é um livro especial porque ele falou do futuro e o que ele falou do futuro aconteceu. Vou citar aquilo que mais me chama a atenção. A Bíblia, de Gênesis até Malaquias, vai contando a história da chegada de um ser humano especial. Vai contando, Isaías vai contar de uma maneira muito detalhada a chegada de uma pessoa especial. Existem salmos que falam sobre essa pessoa especial, que é Jesus. As profecias sobre Jesus, você vai estudando, não tem como você fugir. As profecias de Jesus acontecem nele. Então é fantástico, cara, é fantástico. Eu preciso ler esse livro, porque o que ele falava do passado aconteceu. Pastor, muita coisa, a profecia ainda não se cumpriu. Me deixa mais feliz ainda, porque vai acontecer. Mas preste atenção, estude o Antigo Testamento e veja as profecias do Antigo que já se cumpriram no Novo Testamento em Jesus. Você vai ficar maravilhado. Vai ficar uau! Tudo isso já aconteceu? Já aconteceu. As coisas do passado prometidas a acontecer. As coisas do passado prometidas se manifestaram. E vão se manifestar. Por exemplo, o livro de Daniel é fantástico. O livro de Daniel vai apresentando reinos que estão para chegar. E os reinos vão chegando, os reinos vão se descortinando. Que lindo! As profecias são uma razão porque eu acredito na Bíblia. E que me deixam, como eu falei, já me deixam ansioso. Se o passado se cumpriu e há uma palavra sobre o futuro vai se cumprir. Então, são algumas razões pelas quais eu acredito na Bíblia. Uma das razões também porque eu acredito na Bíblia é porque eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus bíblico. No princípio criou o Deus os céus e a terra ela sem forma e vazia. Eu creio nesse Deus. E crendo nesse Deus, eu preciso acreditar que esse Deus está muito interessado em se comunicar conosco. Esse Deus coberto de inteligência, coberto de poder, ele tem um interesse grande em se comunicar conosco. E não há uma explicação melhor da fala desse Deus do que a própria Bíblia. Existe um Deus no universo interessado em se comunicar com sua criação. A Bíblia é a melhor explicação para essa conversa, para essa fala. Deus é real e Ele tem buscado falar conosco, tem buscado se comunicar conosco. E o grande caminho que Ele encontrou é a Bíblia. Você crê em Deus, crê em Jesus? Você precisa acreditar na Bíblia. Crê em Deus, crê em Jesus e você diz que você crê na Bíblia, então você deve fazer da Bíblia. Deve fazer da Bíblia o grande caminho que te dá, o grande caminho, a grande ferramenta que enche você de forças, que enche você de proteção. Você deve fazer dela isso. Clécio, ela já é, mas na teoria. A Bíblia tem que ser na prática o teu livro de proteção, o teu livro guia. Te dei algumas razões porque ele é o meu livro guia. Tem algumas razões porque eu defendo a Bíblia e eu prego só a Bíblia. Tem algumas razões porque eu não sigo doutrinas, livros de outros seres humanos. Eu só sigo a Bíblia porque ela se prova ser um livro sagrado. Ela se prova ser um livro santo. Ela se prova ser a grande chave, o grande caminho que o Deus Criador dos céus e da terra encontrou
para falar comigo e com você. É assim que eu vejo a Bíblia. Por isso nós cremos na Bíblia. Por tudo isso que eu falei hoje. E um pouco mais. Vamos orar? Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, fala a nossa alma. Ó Deus, usa a Bíblia para falar tudo que você tem que falar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.